eu sou Alexander Horta e a partir de agora você acompanha o fechamento do mercado e as principais notícias que acabaram influenciando na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Dia calmo e com negociações escassas no mercado do boi. Queda do açúcar em Nova York já passa de 5% na semana. Café sobe mais de 100% em 2024, mas repasse ao consumidor não chega a 30%. Colheita da soja começa no Brasil e acende alerta de safra cheia no mercado. E no mercado do boi gordo, um dia calmo e com poucos negócios. Segundo a Scott Consultoria, apenas aqueles negócios estratégicos estão acontecendo, ou por necessidade ou por oportunidade. A cotação do boi gordo em São Paulo permanece em R$ 312, tanto na praça em Araçatuba quanto na praça de Barretos, e entre as 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 7 tiveram queda nos preços. Olhando para as cotações, a gente vê que o mercado acabou com queda em Minas Gerais, norte de Minas, queda aí para R$ 297, no oeste da Bahia também abaixo dos R$ 300, e em Redenção no Pará, R$ 267,50, também outro mercado em queda. E no boletim do Boi Gordo dessa quarta-feira, uma conversa franca com o pecuarista Carlito Guimarães, que acredita ainda numa reação da arroba do boi gordo no mês de janeiro. Vamos entender por quê? É muito fácil, numa situação que a gente vive no Brasil, de duas grandes empresas, tentar manipular o mercado. Mas só que ela manipula 15, 20, 30 dias. Você não consegue, nenhuma empresa só conseguiria manipular o mercado durante grande tempo, por muito tempo, né? Em junho, julho, quando eu vi que o mercado nosso já estava saturado, de preço ruim, já estava no fundo do poço, a gente já viu uma previsão, chegou lá no fim do túnel, que o boi recuperaria e chegaria nos 300. E mesmo a R$ 300, o boi é muito barato, é boi de US$ 50, menos de US$ 50. O dólar agora parece que está fechando às 6h16, há uns 10 minutos atrás, eu estava olhando ali, 6h16. Então, esse boi de 300, o boi de 310 é US$ 50, que é muito barato. O boi americano é US$ 100. Então, o nosso boi tem muito o que puxar. Então, não precisa desesperar, não precisa desorientar. O nosso mercado é firme e vai crescer mais. Nós não vamos ficar com boi de 300, 310, 315, 320, não. Esse boi vai subir mais um pouco. Eu não posso prever se vai para 350, se vai chegar a 400. Mas ele não cai dos 300 e vai subir. E pode chegar aos 400. Boi de 400 conto hoje não é caro, não. Você com boi de 400 conto vai ser boi de quantos dólares aí? US$ 60? É, 65 dólares mais ou menos. Vai ser o boi de R$ 400. Então, eu não duvido que possa chegar. Não estou afirmando que chegue. Mas não baixa de 300, que ele já está em São Paulo 310, 320, e pode chegar aos 400. Isso é uma possibilidade muito boa. Pode ter confiança, pode segurar seu boi no passo, que ele não vai voltar para 250, 220, 200, mas não. É boi agora é mais de 300. Pode ficar sossegado. E as cotações futuras do boi gordo tiveram um dia negativo, exceção apenas para o primeiro vencimento, dezembro, que acabou com uma alta de 0,45% a R$ 312,50. Janeiro fechou a 319,05 e fevereiro R$ 318,30, ambos de forma negativa. Bom, chegou a hora da gente falar sobre o mercado do açúcar. O açúcar tem uma nova baixa registrada nesta quarta-feira e na semana a queda do açúcar lá na Bolsa de Nova York já contabiliza aí perda de mais de 5%. Segundo a Lívia Coda, lá da Redpoint, os preços do açúcar foram corrigidos por vários fatores. Ela trouxe para a gente as seguintes informações: expectativa de aumento da produção na Tailândia, com possibilidade de colocar no mercado mais 2 milhões de toneladas no mercado internacional a partir do ano que vem. Na China, a colheita está tendo resultados excepcionais, o que traz aí para o mercado a possibilidade de uma redução de importação daquele país. A Indonésia trabalha pela autossuficiência alimentar, isso a Indonésia deve conquistar até 2027, mas já inclui a redução da importação de açúcar a partir de 2025.
A surpresa da produção aqui no Brasil, com a alta do dólar estimulando as vendas futuras e os rumores de que a China pode voltar a exportar. Todos esses fatores, segundo a Lívia Coda, ajudaram a trazer o mercado para baixo lá na Bolsa de Nova York e o açúcar trabalhando abaixo de um suporte importante que vinha se mantendo aí nos últimos meses, o dos 21 centavos de dólar por libra-peso. Nesse momento, a gente já vê o açúcar lá na Bolsa de Nova York trabalhando abaixo dos 20 centavos. O março, por exemplo, fechou hoje com queda de 19 pontos a 19,65 centavos de dólar por libra-peso e o maio 18,28, uma queda de 25 pontos. Esses são os números do açúcar. Mas vamos falar agora do que está acontecendo no mercado do café. O mercado ele trabalhou com ganhos durante todo o dia e acabou terminando aí com altas até expressivas de 700 pontos nos primeiros vencimentos. O suporte para a alta do Arábica é, sem dúvida, a safra no Brasil e a preocupação com a quebra da produção brasileira. O que está perdido não se recupera mais, os analistas estão dizendo isso e confirmando essa situação. E chuvas abaixo da média, isso mesmo, chuvas abaixo da média podem acabar comprometendo ainda mais a oferta por conta do enchimento de grãos, complicando aí essa relação aí com o enchimento de grãos. De acordo com a SOMAR Meteorologia, nessa semana que as chuvas atingiram aí as principais áreas de cultivo de café arábica do Brasil, que é Minas Gerais, as chuvas foram de 35 milímetros, ou seja, apenas 65% da média histórica. Ou seja, tem menos chuva nas lavouras e isso ainda precisa ser medido, principalmente para entender como vai repercutir no desenvolvimento dos frutos. Mas lá em Nova York, como eu disse, altas de mais de 700 pontos nos primeiros vencimentos. Dezembro, 3 dólares e 33 centes por libra-peso, o março 3,32 e o maio 3,27. Já o Robusta registrou queda no final do dia de hoje por conta do aumento do nível dos estoques monitorados pela ICE. É o melhor em 4 semanas, contabilizando 3.900 lotes. Dessa forma, o Robusta acabou fechando para janeiro a 5.151, com uma queda de 65 pontos, e para março, 5.139 dólares por tonelada, uma queda de 29 pontos. E o relatório divulgado pelo Rabobank nessa semana mostra que a alta nos preços do café verde está pressionando a indústria local aqui no Brasil. Enquanto os preços tanto do café arábica quanto do conilon aumentaram, no caso do café arábica, uma alta de 112% no ano, e no caso do conilon, 116% no ano, os preços do café no supermercado subiu apenas 27% entre janeiro e novembro, segundo aí a apuração do Instituto de Economia Agrícola. Ou seja, tem muito ainda para ser repassado ao consumidor final e tudo indica que o preço do café no varejo ainda vai subir mais um pouco nas próximas semanas. Estimativas aí de altas de 15 a 20 pontos, o que coloca em xeque a disposição do consumidor brasileiro de tomar o seu cafezinho, porque vai ficar mais caro. Rabobank estima um aumento de apenas 0,7% na demanda do café brasileiro nessa temporada 24-25, alcançando algo em torno aí de 22 milhões de sacas de 60 quilos. Olhando para as praças de comercialização do café, destaque para Guaxupé, que teve uma alta de 1,62%, com negócios a R$ 2.190 por saca de 60 quilos. Varginha também subindo, mais de 2%, a R$ 2.250. E olha o preço em Franca, no interior de São Paulo, uma alta de mais de 3%, 3,5% de elevação, com negócios a R$ 2.350. Muito bem. Vamos falar do milho agora. Na Bolsa de Chicago, o milho sentiu a queda de preços da soja, já que a relação soja e milho, que é importante aí para o equilíbrio dos preços entre os dois,
está muito mais favorável para o milho nesse momento. E isso, obviamente, exigiu uma correção dos preços. Além disso, o dólar mais forte frente a uma cesta de moedas emergentes também acabou pressionando os grãos em Chicago nesta quarta-feira. Olhando então para os preços do milho na Bolsa de Chicago, a gente tem o março a 4,37, 4 dólares e 37 centes por bushel, uma perda de 6 pontos mais 25. O maio perdendo também a mesma porcentagem aí, queda negócios a 4 dólares e 43 centes por bushel. Julho 4,47, perdendo 6 pontinhos aí. Essa é a cotação do milho lá na Bolsa de Chicago. Dessa vez, a alta do dólar frente ao real, que ontem foi positiva para os preços lá na B3, acabou não ajudando, não sendo suficiente para reverter as perdas da cotação do milho na B3, não. Os principais vencimentos recuaram, sentindo a pressão negativa vinda de Chicago. Na tela a gente já vê o recuo dos preços registrados, foram pequenos, é verdade. O março recuou apenas 0,05%, nem sei se dá para falar de recuo, talvez uma estabilidade aí nos preços, 73,66 é o preço praticado, maio fechou a 72,98, também com pequena variação negativa, e o julho 68,86. Esses são os números, portanto, lá na B3. E está na hora de saber o que está acontecendo aqui no Brasil e principalmente o preço da soja no mercado internacional. Aos poucos começa a entrar no radar dos traders a chegada da safra brasileira. E dá para dizer que o start já foi dado, embora com números ainda bastante tímidos e apenas em áreas de pivô, os trabalhos de colheita já começaram na região de Querência, lá no Mato Grosso. A tendência agora é que esses relatos comecem a se intensificar. O que está no radar do mercado, nesse momento, é a grande safra que vem se desenhando no Brasil e também na América do Sul. A desvalorização do real frente ao dólar, tornando a soja brasileira mais competitiva que a americana, e o recuo do esmagamento nos Estados Unidos agora no mês de novembro, também acabaram mexendo com as cotações. E eu trouxe para vocês hoje a variação dos preços no farelo de soja. Olha só, o janeiro, 279,50, isso é dólares por bushel, uma queda de 7,7 pontos. O março, 286,10, uma queda de 7,5 pontos, e o maio também caindo nesse nível de 7 pontos a 291,80. Uma pressão, portanto, no mercado de farelo. A gente tem também as cotações do óleo de soja caindo de forma expressiva também. O janeiro, 39 centavos de dólar por bushel, uma perda de pouco mais de 1 ponto nesse vencimento. Os demais vencimentos acompanharam esse movimento de perda e o março fechou a 39 centavos de dólar por libra-peso e o maio a 40 centavos de dólar por libra-peso. E finalmente a soja lá na Bolsa de Chicago, essa sim teve um dia de queda muito significativa. Janeiro fechou a 9 dólares e 51 centes por bushel, uma queda de 25 pontos, queda de 25,5 também para março, que fechou a 9,53, e o maio 9,61, uma queda de 25 pontos também. No caso da Bolsa de Chicago, a gente vê aí a soja se afastando dos 10 dólares por bushel. E o Flávio França, lá da Datagro, foi o entrevistado de hoje da Carla Mendes no nosso Boletim da Soja, no site Notícias Agrícolas, e comentou sobre essa combinação de fatores que foi decisiva para afastar ainda mais a soja dos 10 dólares por bushel. Vamos ouvir? Mesmo que a gente tenha números muito interessantes de projeção para a demanda, né, esses preços baixos, crescimento econômico mundial, também a gente tem no lado bastante positivo para o lado do consumo, mas mesmo assim a projeção de estoques é abundante, tanto na safra norte-americana como no quadro mundial e também aqui no Brasil, tá? Então, esse é o pano de fundo. Hoje, especialmente, a gente percebeu também uma pressão adicional aí, uma preocupação adicional no mercado internacional, dois reflexos, eu diria, vamos lá, duas variáveis chaves que empurraram ainda mais para baixo o mercado hoje. Esse movimento de desvalorização forte, né, nos últimos dias, e hoje mais uma pancada
né, no real, isso deixa o produto norte-americano menos competitivo, né, em relação ao produto brasileiro, de forma geral, soja, milho, etc. Então, essa é uma variável importante hoje nesse dia de pressão lá fora. E também a gente ouviu alguns comentários no sentido de preocupações com a demanda interna norte-americana. Hoje foi um dia de queda muito forte no óleo, o farelo também vem caindo, ambos aí com os preços aí batendo lá os preços de 2020, né? Mas hoje, em especial, o óleo foi mais pressionado por conta de alguns ruídos aí no mercado. E foi mais um dia de recorde de alta aí para o dólar que acabou fechando a R$ 6,27, quase 3% de elevação. O aumento das incertezas sobre o cenário fiscal aqui no Brasil e a decisão sobre juros nos Estados Unidos foram motivadores para esse movimento de alta forte para o dólar hoje no Brasil. A moeda americana renovou o maior nível de fechamento da história pela terceira sessão consecutiva. É isso mesmo, terceira sessão consecutiva de alta e dólar lá na casa dos 6,27. Muito bem. Com essa informação, encerramos mais um fechamento de mercado. Agradeço muito a sua audiência, a sua atenção. E se você gostou das informações, não deixe de consultar mais detalhes, outras reportagens, enfim, as informações que fizeram o mercado fechar hoje da forma como fechou, estão disponíveis para você no site Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!